Queridos, nesse mês de setembro, nós temos ministrado com profundas mensagens a respeito do livro de Neemias. Talvez alguns de vocês aqui não tiveram a oportunidade de pegar todas as mensagens ministradas pelo pastor Humberto. O pastor também nos desafiou, enquanto igreja, para esse mês nós lermos todo o livro de Neemias, né, que são 13 capítulos. Então eu creio que alguns aqui, não vou pedir para levantar a mão aqueles que leram, para não constranger ninguém, mas eu creio que a grande maioria leu o livro e foi muito impactado com o livro de Neemias, que traz grandes instruções para a nossa vida diária, para a nossa vida atual, né? E, queridos, em algum momento de nossas vidas, nós já paramos para refletir sobre como anda a nossa vida em modo geral. Sim ou não? Vou tentar explicar melhor isso. Quando nós passamos a dar mais atenção à nossa saúde física, após uma bateria de exames que você precisa fazer porque a empresa te pediu ou porque você está sentindo algo peculiar. E nós passamos a dar mais atenção a isso quando nós nos deparamos com alguns ajustes urgentes que precisam ser reparados com a nossa saúde física. Nós passamos a dar mais atenção a isso. Nós passamos também a refletir mais em nossa saúde financeira, quando nós nos deparamos com um orçamento de casa um pouco apertado, a grana está curta, estamos no vermelho, a gente passa a refletir melhor a respeito da nossa vida financeira. Refletimos também em nossa saúde emocional e sentimental, quando nós nos deparamos com talvez alguns ajustes a serem realizados na nossa vida conjugal, ou talvez na nossa relação pais e filhos, filhos com pais, ou talvez na amizade, uma amizade que você tem há anos e essa amizade você começa a perceber que essa amizade não tem te feito tão bem. Obrigado. Com sede eu não vou ficar hoje. Glória a Deus, obrigado. Enfim, queridos, onde eu estou querendo chegar com isso? De tempos em tempos, nós paramos as nossas vidas para refletir a respeito dessas questões. E se você não tem o hábito de se autoavaliar, você deveria começar a fazer. Porque quando nós olhamos para dentro de nós sempre iremos encontrar grandes oportunidades de melhorar as nossas atitudes, os nossos hábitos do dia a dia. Ou ainda depois de uma conversa com alguém próximo a você, alguém que está ali no seu dia a dia, no seu trabalho, ou até dentro da sua casa mesmo, e essa pessoa aponta algo em você. Fala, pô, você tá estranho, você era mais contente, você era mais ativo. De primeiro momento, esses apontamentos, eles nos trazem um susto, mas sempre que nos apontam algo onde nós precisamos melhorar, isso gera em nós reflexões a respeito de como anda a nossa vida e o que iremos fazer a respeito disso. Todos nós devemos buscar esse processo contínuo de melhoria em todas as áreas das nossas vidas. O padrão que nós, enquanto servo de Deus, temos, o padrão de excelência em tudo, nós temos, é o Senhor Jesus, Ele é o nosso padrão, o nosso Salvador, Ele é o padrão. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos entender e compreender aquilo que Deus espera de cada um de nós. E ao longo desse mês, nós podemos observar como Neemias
ele foi usado pelo próprio Deus. 9, que é onde nós vamos meditar nesta noite. Talvez você não teve a oportunidade de ter contato com o livro de Neemias. Esse breve relato que eu vou fazer aqui vai te levar à memória, conseguir te introduzir no texto do capítulo 9 que nós vamos ler nesta noite. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, Neemias ele fica sabendo do problema do povo de Jerusalém, do povo de Israel ali em Jerusalém, e ele ora a Deus. Ainda ali no capítulo 2, ele conversa com o rei Artaxerxes, e ele retorna para Jerusalém para cumprir uma missão que Deus colocou no coração dele. A partir ali do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 7, nós destacamos aqui a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros foram construídos em tempo recorde de 52 dias. Ali no capítulo 7 e em diante, até o capítulo 13, nós podemos observar além dos muros serem reconstruídos, a fortaleza de Jerusalém, os muros representavam uma segurança para o povo. Além dos muros serem reconstruídos, a partir do capítulo 7 até o 13, nós podemos observar a grande reestruturação que foi realizada em toda a comunidade de Jerusalém. O povo renovou a aliança que tinham com Deus. O povo voltou a meditar na lei do Senhor, que eles já haviam esquecido disso. O povo compreendeu onde estava errando e eles se voltaram a Deus com um coração contrito e confissão de seus pecados. E aqui nós chegamos no capítulo 9, onde eu gostaria que nós lêssemos juntos. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, por favor, no capítulo 9. O capítulo 9 é bem extenso, nós temos aí 38 versículos, mas eu separei alguns trechos para nós lermos juntos, para não ficar uma leitura tão cansativa, e depois nós iremos conversar a respeito disso. Neemias, capítulo 9, vamos ler primeiramente aqui do versículo 1 ao 6. Neemias 9, primeiramente do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Versículo 3. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Arabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levante-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o nome glorioso, teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Versículo 6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Pule um pouquinho para o versículo 15, queridos. 15 ao 17, diz assim: na fome deste-lhe pão do céu, e na sede tirastes para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se
arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. 17. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não o abandonastes. Pule para o versículo 28, queridos. Nós vamos ler aí até o 33 para finalizar. 28. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam que te reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu ouvias a tua compaixão, e na tua compaixão os livras, vezes após vezes. 29. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornando-se obstinados e recusaram ouvir-te. Versículo 30. E durante anos fostes paciente com eles, por teu Espírito Santo, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo não deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonastes, pois é Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias do rei da Assíria até hoje. Versículo 33. Em tudo o que nos aconteceu foste justo, ages com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Até aqui, queridos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, querido Pai, eis aqui a Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Tua palavra que traz refrigério para a nossa alma, que nos exorta. Fala conosco através, ó Pai, desse Teu servo, Pai. Que o Teu Espírito venha passear em nosso meio e frutificar aos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O nome da nossa série, Reconstruindo em Vida. Como foi bem dito aqui pelo nosso irmão Miro, nossa igreja ela tem vivido um tempo muito especial, onde nós estamos orando, já estamos contribuindo, e nós já estamos trabalhando nesse ousado projeto, chamado Uma Casa Nova. Onde o projeto tem o objetivo de melhorar, ampliar as estruturas físicas da nossa igreja, onde nós passaremos a receber melhor os nossos visitantes, os moradores dessa comunidade, onde nós teremos uma estrutura mais segura. Vocês podem observar que a nossa estrutura física precisa de alguns reparos, sim. E da mesma forma que ocorreu com o povo de Israel, através da liderança de Neemias, Deus não quer reconstruir somente a parte física da nossa igreja, mas o nosso Deus, Ele tem para nós também uma reconstrução, uma reforma da nossa vida espiritual e prática dos nossos corações. Se nós buscarmos em Deus, além dessas melhorias físicas da nossa igreja, nós buscarmos também com o mesmo entusiasmo a presença de Deus para a nossa igreja, a reconstrução dos nossos corações voltados à palavra de Deus, nós teremos uma igreja
diferenciada aqui em Mogi das Cruzes. Não só porque nós teremos uma estrutura bela e linda, talvez a melhor daqui da região, não, mas seremos reconhecidos também por ser uma igreja que tem prazer na lei do Senhor, que tem amor ao próximo, que tem prazer de viver a palavra do Senhor. E um tema que eu separei para esse sermão de hoje: busque também sua reforma espiritual. É um desafio, queridos. É um desafio nós olharmos para dentro de nós e nós percebemos que precisamos de ajustes, que nós precisamos de uma reforma, que nós precisamos estar mais próximos de Deus, que nós não somos tão bonzinhos como muitas vezes nós achamos que somos. Que isso seja uma verdade para os nossos corações. E aqui no capítulo 9, o povo ele se reúne junto aos sacerdotes, os levitas, todos eles juntos ali, eles oram ao Senhor, eles jejuam ao Senhor. E o texto também ele nos mostra que o povo investia 3 horas do dia na leitura da palavra do Senhor. Eles investiam também mais 3 horas do dia confessando os seus pecados e adorando ao Senhor de todo o coração. Gente, 3 horas confessando o pecado ao Senhor. Talvez você possa achar que é muito, né? 3 horas de confissão de pecados, mas se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa realidade do nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com uma necessidade tão ou até maior do que essas 3 horas para nós pedirmos perdão ao Senhor por tão mal, muitas vezes, que nós somos. Por tantas vezes nós estamos tão indiferentes à necessidade do próximo, por exemplo. Muitas vezes nós estamos num farol, aquele farol que você passa toda semana, e você vê aquele morador de rua que te pede uma moedinha, e às vezes você tem aquela moedinha, mas você prefere julgar, falar, não sei, pode ser um drogadicto, alguém que é usuário, tem problema com bebida, e a gente deixa de abençoar aquela pessoa. Muitas vezes a urgência do dia a dia, a correria nos deixa insensíveis às necessidades do nosso próximo, ao olhar para nós mesmos e queremos representar Jesus por onde quer que nós passamos. E durante esse tempo de adoração aqui, que o capítulo 9 nos traz, durante esse tempo de adoração e comunhão, o povo ele começa a se recordar de forma prática todo o amor, todo o cuidado de Deus com o povo dele ao longo da história. Nesse momento nós podemos perceber que o povo estava sendo reavivado em sua fé, eles estavam sendo reavivados em suas esperanças. Eles perceberam que se eles voltassem os seus corações para Deus, o nosso Deus ele mudaria suas vidas e toda a cidade de Jerusalém. E diante disso, eu quero destacar aqui, dentro do capítulo 9, 4 atitudes que o povo teve ali. 4 atitudes, 4 orientações, para que a gente possa caminhar rumo a essa reforma espiritual e pessoal que Deus espera de cada um de nós. Amém? 4 atitudes, 4 orientações. A primeira: reconheça os seus erros e volte-se a Deus com o coração contrito. Versículo 1 e 2. Reconheça os seus erros, os seus pecados, e volte-se a Deus com o coração contrito. Queridos, quando pensamos em reconhecer os nossos próprios erros, certamente isso será uma tarefa bem difícil para se realizar. É muito mais fácil nós acharmos um culpado
do que nós assumirmos os nossos próprios erros. E assumir nossos erros muitas vezes soa para as pessoas que estão nos olhando de fora. Você assumir um erro, você falar, pô, eu errei nessa questão, nessa decisão. Para as pessoas que estão nos vendo de fora, muitas vezes isso passa uma imagem como nós sendo pessoas fracassadas. Você reconhecer o seu erro. Pô, eu errei. Comprei aquele carro, não era um carro legal, deveria ter pesquisado melhor. Isso gera, talvez, em nós e nas pessoas o olhar de fracasso. O orgulho também ele nos atrapalha nesse processo de reconhecimento dos nossos erros e da nossa fragilidade. Reconhecer um erro nos deixará diante de mudanças a serem realizadas. Pelo menos para aquelas pessoas que são sensatas. Quando elas percebem que estão errando, isso automaticamente tem que gerar um processo de mudança. E muitas vezes nós temos a tendência a resistir às mudanças. Muitas vezes mudanças elas nos tiram da zona de conforto. Mas são essas mudanças que são necessárias para nós continuarmos trilhando a nossa vida rumo ao altar do Senhor. Aqui no verso 1 e 2, nós vemos que o povo ele reconheceu seus pecados e eles voltaram-se a Deus com um coração contrito. Essa palavra contrito, coração contrito, é um sinal, é uma ação de arrependimento. Coração contrito. E a palavra diz que um coração contrito o Senhor não rejeitará. Coração contrito é quando nós nos colocamos diante de Deus, mesmo desesperados, buscando mudança. Senhor, eu preciso de Ti. E através desse texto, do versículo 1 e 2, nós vemos isso, que o povo reconhece a imperfeição. Eles reconhecem onde eles estavam errando. E eles caminham ao Senhor com o coração contrito, cheio de arrependimento. Não confundam, queridos, o arrependimento. Coração contrito não é aquele coração com o remorso. Porque muitas vezes o remorso, ele traz uma reflexão, traz um medo, uma angústia, mas ele não traz mudança. Mas já o coração contrito, o coração com arrependimento verdadeiro, genuíno, isso traz mudanças para a vida do indivíduo. Nós devemos reconhecer que falhamos e precisamos de Deus para sermos melhores a cada dia. E Ele quer nos ajudar nesse processo de reforma espiritual, de reforma pessoal da sua vida. Como o pastor utilizou aqui em umas frases, talvez você hoje possa olhar para a vida de Neemias e falar, mas eu não sou líder de nada. Neemias era um líder. Isso é um texto para líderes. Eu não sou líder. Uma frase que marcou o que o pastor falou aqui para nós. Você é líder da sua vida. Você é líder da sua vida, querido. Você que toma as suas decisões todos os dias ao acordar, a escolher uma roupa que vai para o trabalho, escolha simples. Você é líder de sua vida, então todas essas lições é para mim e é para você também. Peça a ajuda de Deus para conseguir identificar onde você tem falhado e corra até Deus em arrependimento. O nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, que conhece os nossos corações e Ele tem novidade de vida para mim e para você. Então, primeira atitude, reconheça seus erros. Volte-se a Deus com o coração contrito e cheio de esperança. Amém? Segunda atitude, segunda orientação. Versículo 3 a 5. Confesse seus pecados a Deus e o adore de forma genuína. Confesse seus pecados a Deus e o adore de forma genuína. Queridos, posso estar parecendo ser meio redundante, mas espero que os irmãos entendam.
nós podemos perceber que após um período de leitura da palavra do Senhor, o povo começa a entender onde estava falhando no relacionamento com Deus e iniciam ali um período de confissão de pecados. E passam outras 3 horas adorando ao Senhor, demonstrando isso totalmente dependência do próprio Deus. Queridos, quando nós nos debruçamos, quando nós meditamos na palavra de Deus, com o nosso coração aberto a compreender a vontade dele para nós, não tem como nós não sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus e isso gerar mudanças em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela tem o poder de penetrar em nossas almas, em nossos corações e gerar mudanças. Querido, se você tem olhado para a palavra do Senhor, posso ser duro agora com essa palavra que vou dizer. Se você tem lido a palavra do Senhor, isso não tem apertado o seu coração para gerar mudança. Talvez você ainda não entendeu o propósito do Evangelho, você não entendeu a cruz de Cristo, você não entendeu os propósitos divinos do Senhor para a sua vida. Quando nós lemos a palavra do Senhor, isso precisa nos tirar da zona de conforto e gerar em nós esse desafio de querer mudar para agradar cada vez mais o nosso Deus. Confesse seus pecados a Deus. Faça uma avaliação do seu coração. Quais são as motivações da sua vida para continuar a viver? Quais são as motivações do seu coração para acordar todo dia e ir trabalhar e cuidar da sua família? O que tem te motivado? E muitas vezes os nossos pecados, eles criam essa barreira entre nós e Deus. Muitas vezes você pode estar estagnado espiritualmente, porque você e eu temos caminhado a nossa vida cristã com alguns pecados de estimação. E talvez você já se acomodou tanto, como eu também muitas vezes, que nós não percebemos como isso vai nos distanciando de Deus. Queridos, muitas vezes você não vai ter que confessar o seu pecado para o seu irmão, para o seu pastor. Muitas vezes esse acesso é você e Deus. Confesse os seus pecados, vá direto com o dono da fonte. Confesse os seus pecados a Deus e Ele vai te ajudar nesse processo de melhoria. E quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, com esse coração cheio de esperança, colocando a nossa dependência toda nele, e o Senhor nos ouve, a partir disso nós conseguiremos adorar o Senhor de forma genuína. A palavra genuína aqui vem do significado verdadeiro, puro, algo sem alteração, sem mistura, sem mácula. O Senhor, Ele espera isso de nós. Como Ele falou ali para a samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração, a adoração que agrada o coração de Deus, é a adoração verdadeira, a adoração com todo o nosso ser, e não apenas com os nossos lábios. Queridos, é fácil nós estarmos aqui, reunidos todo domingo, em família, adorando ao Senhor, mas muitas vezes quando nós entramos dentro do nosso carro, já começa a luta da nossa carne, do nosso eu, querendo sobressair sobre a vontade de Deus para nós. Nós chegamos em casa, nós precisamos ficar vigilantes, porque já começa a querer brigar com as crianças, a esposa já fala dos compromissos, de atitudes que temos, alguns problemas que temos que resolver durante a semana. Esteja conectado com Deus a todo momento. Você tomará as melhores decisões. Você prestará a Deus uma adoração genuína. Nós servimos um Deus santo, que espera que a cada dia nós seremos mais parecidos com Jesus, como está escrito lá em 1 Pedro 1:15-16. Mas assim como é santo aquele que os chamou,
sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Essa é a melhor forma de nós adorarmos a Deus, queridos, com a nossa vida e toda a verdade do nosso ser. Confesse seus pecados a Deus e o adore de forma genuína. Terceiro ponto. Já estamos caminhando para o final, queridos. Terceiro ponto, terceira orientação, terceira atitude. Reflita e reconheça a bondade de Deus. Reflita e reconheça a bondade de Deus. Versículos 6 ao 15. Nesse trecho dos versículos 6 ao 15, o povo ele se recorda da grandeza de Deus, da sua majestade, da sua soberania. O povo também ele começa a se lembrar das alianças que Deus sempre fez com o seu povo ao longo da história do cristianismo. O Deus que cuida do seu povo com grandes milagres e provisões jamais vistas. O Deus que abriu o Mar Vermelho, livrando o povo de Israel ali das mãos de Faraó na saída do Egito. O Deus também que guiou o povo dia e noite ali no deserto com a coluna, a coluna de nuvem e à noite a coluna de fogo. O Deus que providenciou o alimento para o povo ali no deserto, o maná. Providenciou água em meio ao deserto. O Deus que é tão detalhista que dentro dessa peregrinação do povo ali no Egito, no deserto, Deus ele até preservou a roupa da galera que estava ali caminhando rumo à terra prometida. Nosso Deus é um Deus bondoso, não é, queridos? Nosso Deus ele cuida de nós. Como está escrito lá em Deuteronômio 7:9, saibam, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Reconheça a bondade de Deus e obedeça a palavra do Senhor, queridos. Nós não merecíamos, mas Deus ele tem cuidado de nós. O povo que ainda existe um povo que tem prazer na lei do Senhor. Essas cadeiras poderiam estar cheias hoje. Quantas pessoas, talvez um vizinho, você poderia pensar que poderia estar aqui hoje com você, um parente. Mas Deus escolheu a mim e a você para estarmos aqui, ouvindo a palavra dele, sendo ministrados com essa palavra. E o Senhor, aqueles que têm prazer na palavra do Senhor, que têm prazer na lei do Senhor, o Senhor manifesta a bondade dele, mesmo em meio às nossas imperfeições. O Senhor conhece o seu coração, querido. Ele conhece o que você tem passado, as suas dificuldades do dia a dia. O Senhor ele tem poder para mudar a sua situação no estalar de dedos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os grandes homens de Deus, os grandes exemplos do Senhor, eles passaram por processos para serem recompensados com a bênção maior do Senhor. Então, queridos, não desista do seu processo. Não desista do seu processo. Muitas vezes nós olhamos para nós, para trás, fala, Senhor, tá difícil, tá sofrido, esse processo não vai acabar. Queridos, servimos um Deus bondoso, um Deus que conhece o seu coração. Nunca se esqueça disso. Nós servimos um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós. Amém? E uma última atitude para finalizarmos. Reconheça a sua própria perversidade. Forte isso, né? Reconheça a sua própria perversidade, a sua crueldade, a maldade que há em mim e em você. Versículo 32 e 33. Esse trecho eu gostaria que nós lêssemos juntos para nós finalizarmos. 9, 32 e 33 diz assim: Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível,
fiel à tua aliança e misericordioso. Não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. 33. Em tudo o que nos aconteceu foste justo, agistes com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Aqui nesse trecho, a oração do povo deixa claro que eles entenderam que a culpa de tudo aquilo que eles estavam vivenciando ali em Jerusalém não era de Deus, a culpa não era de Deus, a culpa era deles mesmos. Deus é um Deus bondoso, sim, mas Ele também é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus justo. Todos ali confessaram seus pecados juntos, inclusive os levitas, os sacerdotes, as pessoas que tinham mais intimidade com a lei do Senhor, que ensinavam a lei. Todos eles entenderam as suas imperfeições e perversidades diante da santidade de Deus. Eles compreenderam como eles estavam indo para o lado contrário daquilo que o Senhor nos ensinou, nos ensina através da lei. E hoje, queridos, de forma prática, nós também preferimos muitas vezes agirmos conforme as nossas próprias vontades, do que muitas vezes olharmos para a palavra do Senhor e sermos orientados e tomarmos nossas decisões nela. Mesmo sabendo como nós somos imperfeitos, como nós somos perversos muitas vezes, cruéis e maldosos. Muitas vezes nós preferimos fazer do nosso jeito e acabamos nos frustrando. Isso acontece comigo e com você também. Mas, queridos, nós devemos nos voltar a Deus, correndo, com pressa, confessando esses nossos pecados, essa nossa imperfeição, com o coração cheio de fé e arrependimento, e estarmos dispostos a mudar. E assim, com essa mudança, nós passaremos a adorar ao Senhor com o coração mais limpo. Nós melhoraremos a nossa adoração a Deus. Queridos, até a palavra de Deus fala que muitas vezes nós não sabemos nem orar ao Senhor. Quanto mais adorar, muitas vezes nós entregamos ao Senhor uma adoração tão suja. Isso é sério, querido. Muitas vezes nós entregamos para Deus aquilo que não é o nosso melhor. E mesmo assim Deus, Ele cuida de nós, queridos. Nosso Deus, Ele provê todas as nossas necessidades, mesmo olhando as nossas imperfeições. Reconheça que sem Deus em nós vamos correndo para a perdição. Então nós devemos ficar atentos. Nós devemos querer ficar com o nosso coração perto de Deus, perto da sua palavra, perto da sua vontade. Amém, queridos? Amém mesmo? A reforma espiritual e pessoal que Deus tem para cada um de nós só poderá ser alcançada junto do próprio Deus. Reconheça as suas imperfeições, seus erros. Volte-se a Deus. Nosso padrão, nosso modelo é Jesus Cristo. Confesse seus pecados a Deus. Melhore a sua adoração, até que ela chegue ao ponto de uma adoração genuína e perfeita. Corra atrás disso. Como é gostoso adorar ao Senhor com o coração limpo, sem mágoa, falando: Senhor, eu tenho lutado para viver dias melhores diante do Senhor. Hoje eu sou melhor que ontem, Pai, e amanhã eu quero ser melhor que hoje. Lembre-se da bondade de Deus. Ele tem novidade de vida para mim e para você. Lembre-se do cuidado dele com o seu povo ao longo da história, e que isso venha motivar o seu coração
para você ter a certeza que você serve um Deus de bondade. Longe de Deus, jamais nós conseguiremos ser pessoas melhores. Fique bem perto de Deus, fique bem perto da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como está escrito lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Ó Senhor, eis aqui a Tua palavra, Deus, ministrada aos nossos corações. Muitas vezes quando nós nos deparamos com a Tua palavra, Senhor, isso nos causa incômodo, ficamos preocupados com o dia de amanhã, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos ter prazer na obediência ao Senhor. Nós queremos ter prazer, ó Pai, na Tua palavra, naquilo que o Senhor nos ensina. Ó Deus, coloque em nossos corações esse processo de melhoria contínua com relação a uma reforma espiritual nas nossas vidas, Deus. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa sondar as nossas vidas e gerar mudança, Senhor. Nós queremos construir a nossa vida em Ti, porque o Senhor é o nosso fundamento. Nós podemos confiar em Ti e nós não seremos abalados. Isso é o que nós temos de promessa na Tua palavra, Senhor.